Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos assistindo em qualquer dos horários, nesse mundo virtual, em qualquer lugar do planeta. Eu sou Maria Luísa Franco Bussi, eu sou diretora de Cultura e Lazer da Associação Brasileira de Imprensa, uma instituição que tem 115 anos e sempre esteve mergulhada, antenada nas questões nacionais, mas sempre do lado certo da história, né? E esse livro é fruto desta maneira de ser da ABI. É muito importante para esse estar no mundo, e, sobretudo, quando se é jornalista, e aí eu vou recortar bem em nós, não é? Você está informado, mas com conhecimento. Não é? E esse livro ele tem este objetivo, não é? De produzir um conhecimento, uma informação consistente de conhecimento. E nós temos na ABI, e entre colegas, e não só na ABI, fora dela também, colegas, que têm essa bagagem de conhecimento, essa bagagem cultural. Então, desde que nosso grupo assumiu a presidência, a direção da ABI, em 2021, isso foi assim uma promessa de campanha para mim mesma. Eu falei, não, nós vamos lançar um selo ABI. A ABI tem nome, tem condições de suportar um empreendimento dessa natureza. E, bom, eu tenho que dizer que eu tenho 51 anos de profissão, comecei com 18, estou com 69, vou fazer 70 anos esse ano. O jornalismo, para mim, foi algo que sempre teve no radar. Eu sou formada em História também, e eu sempre achei que essas duas disciplinas, essas duas áreas, elas se combinavam. O jornalismo sempre foi uma fonte para o historiador, uma fonte importante, claro, com todas as ressalvas que se faz, e isso é importante também, esse livro tem a ver com isso. E eu sou formada em História, também tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado. O meu mestrado foi em um estudo do texto jornalístico, eu estudo essa questão da imparcialidade, não é? Nunca acreditei nisso, não é? Percebi logo que isso era uma ilusão, não é? Que Balzac já tinha dado um chute nisso há muito tempo, né? E aí, depois do doutorado, não, doutorado e pós-doutorado, eu fui estudar a China, mas estudei nessa perspectiva da cultura, essa relação de cultura e sociedade, cultura, política e sociedade, né? E foi assim que eu fiz minha formação acadêmica e dei aula há muitos anos. E foi muito interessante que foi nessa prática pedagógica, né, com a importância dessa didática para dar aula na universidade, que eu fui entendendo como era, vou repetir a palavra importante, como eram importantes essas publicações, né, que trabalhavam com conhecimento. No Rio de Janeiro, nós tivemos, em 2000, no primeiro governo do prefeito César Maia, uma colega nossa da BI, que é conselheira, a Ágata Messina, né, como nós dizemos assim, é uma velha jornalista, mas não no sentido da idade, não é isso, é uma jornalista com muita experiência. A Ágata, ela criou os cadernos de comunicação da Prefeitura do Rio. Excelentes, eu usava nas minhas aulas, inclusive. Né? E depois, em 1989, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio de Janeiro lançou um livro chamado Cadernos, como é que chama esse caderno? Cadernos de Jornalismo. Muito bom, também muito consistente, inclusive nós usamos um texto nesse nosso livro. E aí eu falei, não, eu vou criar o selo ABI e vou dar essa contribuição da nossa gestão para a melhor formação do jornalista. Foi assim, depois eu continuo, que já falei muito. Obrigada. Então, olá, eu sou diretora de comunicação aqui da UTFPR, professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e jornalista de profissão, né? Sou jornalista e teatróloga
mas como profissional de jornalismo, eu iniciei a caminhada aos 19 anos e até hoje não parei, porque eu entrei na universidade para ser professora, pesquisadora e nunca larguei do jornalismo, né? Então, aqui na universidade mesmo, logo que eu me tornei dedicação exclusiva, que é né, um dos pressupostos, em 2009 eu entrei aqui, em 2006, em 2009 me tornei dedicação exclusiva. Na época, nosso reitor, professor Schiffler, era diretor do campus, me chamou para assessoria de comunicação, então, e de lá para cá eu nunca parei de estar nos dois universos, né? Continuar no universo de jornalismo, porque foi a minha escolha de vida, e trabalhar também com a docência, que é algo maravilhoso. Assim, em 2021, por isso eu sei que a Maria Luísa já estava lá, eu conheci a Maria Luísa, ela veio com uma proposta, eu falei para ela, puxa, eu estou na diretoria da universidade, né, a gente pode fazer uma parceria entre duas grandes instituições. Ela trouxe essa proposta, conversou sobre essa questão do livro, e ali a gente começou. Conversamos com jornalistas da ABI, conversamos com pessoas que estavam, né, próximas a nós, e assim, né, juntas, e é bem bacana, ela no Rio de Janeiro, eu aqui em Curitiba, ela na ABI, eu na UTFPR, ela trabalhando 15 horas por dia, eu trabalhando 15 aqui, e a gente foi fazendo isso, e os textos foram chegando, e profissionais maravilhosos, né? O bacana do livro são os nomes que reúne, porque são profissionais do Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas Gerais, aqui do Paraná, então é realmente um trabalho ímpar. Pegar uma carona na Maurini, né? Porque a Maurini foi muito, assim, digamos, comedida. Isso aqui foi um encontro fantástico, né? Isso foi encontrar a Universidade Tecnológica Federal do Paraná na pessoa da Maurini, foi assim foi a possibilidade de fazer esse livro, porque toda a minha vontade estava lá, mas se não tivesse havido esse encontro, se não houvesse pessoas tipo Maurini, não é? E aí engloba toda a equipe, né? que ela orienta, né? Esse livro não teria saído. Foi um encontro imediato. Eu acho esses imprevistos da vida, eu acho sensacional, né? E a gente tem que tentar, né? Tem que tentar as coisas. E aí, esse agradecimento está feito no livro, não sei se estou dando um spoiler, mas uma pessoa, né, maravilhosa, amiga da Maurini, que é da BI, que comentou, né? Comentou. E aí pronto, aí foi isso que deu, foi nisso que deu, não é? Este livro lindíssimo, não é? Que feito por vocês, né? Pela equipe da Eunice, da qual você faz parte, você, Maria Eduarda fazem parte, mas e os demais, e deu esse livro maravilhoso. Então, Maurini foi muito, como se diz, ela foi econômica. Não é? A modéstia, mas eu gosto muito dessa modéstia, então eu me incumbi, ficou para mim, ficou para eu dizer como é que se deu. Eu sou muito grata e digo sempre muito obrigada, e fora isso ganhei uma amiga maravilhosa, que aliás é a base de qualquer... É a base. Eu sou bem chinesa nisso, né? Bem chinesa e bem fundo de quintal. A amizade é o que vale. O livro são artigos, na verdade, são 9 artigos, né? E ele não tem uma temática fechada, porque isso foi a maneira, quando a gente colocou no grupo do Cultura ABI, do selo ABI, convidei quem quisesse entrar, as pessoas entraram, e aí nós debatemos como seria essa linha do livro. Não se fechou num tema único, e por isso que o livro se chama Múltiplas Vozes, mas não múltiplas vozes sobre o mesmo tema, múltiplas vozes sobre muitos temas. Até houve uma votação de nome, a nossa colega Miriam Gontijo, ela propôs o Múltiplas Vozes e foi o título que prevaleceu.
que, aliás, ficou excelente. Agora, uma coisa eu observei, apesar dessa multiplicidade de abordagens, teve mais ou menos um fio comum, assim, um ou outro só, não é? Mas eu achei muita prevalência na questão da verdade, né? E nos tempos de hoje isso tá na ordem do dia, né? Está na pauta do dia. Então ele tem 9 artigos. Nós temos um conselho editorial que é composto da Maurini, do professor Ivan Cavalcante Proença, do professor Luiz Gonzaga Beluso e por mim. Nós somos 4 no conselho editorial. Todos foram convidados, mas só ficamos nós 4. Né? Porque a gente não. É impressionante, né? A gente fica acumulando trabalho, né, Maurício? É uma coisa. Né? Então, aliás, sempre agradeço a Maurini, né, por isso. Então, os temas são variados, mas nós temos uma prevalência, assim, eu percebi, da questão da verdade. Inclusive, são 2, na introdução, nós temos aqui um texto, na verdade é um panfleto, né, um panfleto, né, Maurini, do Brecht, né? Sim, É, do Bertolt Brecht, da isso. Alemanha, no período ali do Hitler, se não me engano. Chama-se 5 ou 6 dificuldades de se falar sobre a verdade, que o Brecht, como diz Maurini, que Maurini é especialista, né? A Maurini tem outro traço modesto da Maurini, porque a Maurini estudou na Alemanha, sabe, gente? Ela tem essa formação, né, em dramaturgia, então ela estudou lá, sabe? Ela fala alemão, então aqui a gente fala Brecht, a gente fala como ler, e Maurini sempre fala com muita discreção Brecht. Né? Então, Brecht, né, fez esse texto assim que Hitler assumiu, então ele fez essa maravilha, mais uma das maravilhas brechtianas, 5 ou 6 dificuldades de se falar sobre a verdade, de se falar a verdade. E eu consegui achar nesse caderno, eu vou até mostrar para vocês, chamado Jornalistas para Quê? Velhinho, olha só que beleza, a capa do Enfio, um texto do professor emérito da Federal Fluminense, que é do Rio de Janeiro. Ele era professor emérito do Instituto de Artes e Comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense, professor Antônio Serra, que diz assim: 2 ou 3 coisas sobre a verdade. Coisa interessante. É um texto formidável em que ele dá uma definição que eu gosto muito, que é o que é a verdade nesses tempos pós-modernos, assim, né, que tudo ficou relativo, né? Então ele fala, eu só vou dar essa frasezinha dele que eu gosto muito, essa frase não, esse conceito dele, né, ele diz assim que a verdade vou colar aqui, a verdade é a aproximação, a objetividade. Ele fala da questão da objetividade, né? Porque em nome da objetividade tem se cometido loucuras, não é? Loucuras, né? Que desinforma, mais do que fake news, é desinformação, desinforma o, o leitor, a sociedade, né? Então, ele diz que a objetividade é a aproximação entre a verdade e a política. Né? E isso tem andado perdido. Né? A gente tem reparado isso. Agora estamos restaurando, isso é muito importante. Então, tem essas questões da verdade, que eu acho que são bem fortes, e assim vai. São vários textos, eu não vou dar, eu posso até depois dar o nome mas aí a Maurini me ajuda, vê aí quais são os nomes dos artigos. Né? Então, o livro é isso, e a ideia é que saia inicialmente em e-book, né? Porque a BI é uma instituição de 115 anos, mas com muita dificuldade de caixa, que é uma associação, né? Que o jornalismo ele perdeu muito do seu poder, os jornalistas perderam muito do poder aquisitivo, porque cada vez mais estreitaram as redações, jornais acabaram, e houve um acúmulo de função sem aumento de salário. Bom, esse é um aspecto funcional, né? E, então, ficamos numa situação, a UBI vive numa situação difícil.
Então, não temos assim, recursos para editar, e nós estamos atrás disso, né? Mas, então, vamos sair da forma e-book. Felizmente, temos essa possibilidade, com esse trabalho belíssimo que vocês estão fazendo ainda até hoje, até nesse nosso encontro. Vamos sair no e-book e depois a gente vê como é que faz. Depois a gente corre atrás. Então, o complicado falar de livro, né? Falar de livro é como falar de filho. Ai, o nosso é lindo, mas existem elementos objetivos para a gente pautar, né? Eu também tenho uma série de elementos objetivos para dizer que meu filho é lindo, mas, em primeiro lugar, como eu falei anteriormente, nós temos uma equipe que trabalhou, que foi maravilhosa, assim, os artigos são assinados por jornalistas experientes na área, por jornalistas que trabalharam muito tempo na área e boa parte jornalistas que foram para a academia, então tem essa experiência da escrita científica, né? Todo jornalista tem experiência de escrita, mas essa escrita mais científica, ela faz parte do conhecimento de pessoal que participou. Então, nós reunimos ali nomes que fizeram o jornalismo nos locais em que estiveram. Isso é muito bacana. E, sobretudo, as temáticas, né? Então, não é um livro que fale de jornalismo, não. É um livro que fala de sociedade, de vida, de cultura, né? Culturas, que fala de arte. Então, assim, a Maria Luísa escreveu sobre educação, né? Educação e tecnologia. Eu escrevi sobre o teatro político, né? O teatro político-social, essa interação entre jornalismo e arte. Outra pessoa escreveu sobre o Lima Barreto, um jornalista, artista fenomenal, talvez o melhor que o nosso país tenha produzido. Outro escreveu sobre algoritmos, outro escreveu sobre a situação de Cuba, outro escreveu sobre a questão econômica desse país. Então, assim, tudo isso e tudo sobre o que escrevemos é uma mistura da nossa vivência e dos nossos estudos. Quer dizer, é uma coisa assim, um presente organizar um livro como esse. É maravilhoso e eu fico olhando, ele ficou lindíssimo, né? Então, cada vez que eu olho, eu abro assim, eu falo, gente, ele ficou mais bonito do que eu poderia imaginar. Ele ficou muito lindo. Essa questão, a parte, realmente, eu tenho que parabenizar a editora da Universidade Tecnológica. Também me orgulho por participar da editora, me orgulho por trabalhar e por ter convidado a Eunice, essa pessoa de uma competência incrível, né? De ela conseguir, nós juntas conseguimos fazer edital e ela indo atrás, conseguir reunir um grupo tão bom de pessoas que estivessem trabalhando conosco na editora, porque ficou maravilhoso. Eu lembro que eu cheguei na editora um dia, estava enorme, né? Porque vocês projetam na parede, assim, para todo mundo enxergar as coisas que estão fazendo, e estava enorme ali uma introdução de um dos capítulos, acho até que era da Maria Luísa, que estava assim, aquela imagem imensa, linda. Eu falei, gente, eu não acredito que isso é uma página do nosso livro. É, então, assim, foi um trabalho sério, extremamente sério, foi um trabalho dedicado, foi um trabalho com profissionais sérios. Tem que ficar bom, né? Agora é divulgar e entregar para que as pessoas possam ler. Bom, eu não tenho nada a reclamar, né? Eu só tenho a agradecer. E agora você fez eu lembrar. A capa do livro, ela é muito original. O livro se chama Múltiplas Vozes, e a capa do livro é aquele aparelho que você faz exame oftalmológico. Então, alguém pode dizer assim, porque o tempo está muito denotativo, né? Os tempos estão um pouco difíceis, não é? Coisas como ironia, não é? Conotação, estão um pouco perdidas. Não é? Isso é uma coisa fatal para um jornalista, né? Sobretudo. Então, o que a gente está dizendo ali?
que são múltiplas vozes, porque tem múltiplos olhares. Não é? Então, você tem... As coisas estão imbricadas. Né? Eu acho a capa do livro assim sensacional. Acho que nós fizemos realmente um achado. Né? E está muito bem diagramado, está muito bem feito. Era isso. Então, agora... bom, a editoração. A editoração é um absurdo de bonita, de cuidadosa, de bem cuidada, né? E foi ótimo. Não é? Às vezes eu ficava dizendo assim, Maurini, fala para a Eunice, né, que vai fechar o jornal. Porque antigamente, né? Não, antigamente não, isso tem até hoje, mas em televisão, então, olha, vai entrar no ar, vai entrar no ar, vai entrar no ar. Né? Então, mas todo cuidado, eu só tenho a agradecer, foi um trabalho espetacular. Eu achava que ia ser nunca achei que ia ser medíocre, mas nunca pensei que fosse ser tão bonito, tão cuidado. Não, cuidado eu não tinha dúvida, não. Né? Mas nunca pensei que fosse ficar tão bem trabalhado, não vou usar a palavra bem, tão trabalhado, tão cuidado. Né? Eu só tenho a agradecer. E olha, eu estou encantada pela Federal, pela Tecnológica. É um prazer conhecer essa universidade, é um prazer trazer essa universidade para o conhecimento geral. Isso aí, eu sou uma entusiasta da universidade pública e gratuita, eu acho fundamental, esse é o lugar da produção de conhecimento avançado, produção de conhecimento de múltiplas vozes, múltiplos olhares. Então, eu estou muito satisfeita, eu agradeço muito a vocês todos. Nós estamos há 2 anos e meio trabalhando aqui com essa editora. Quando nós herdamos nela, tá, com alguns problemas específicos, fomos atrás para tentar resolver. Temos um problema sério na nossa universidade, que é a falta de técnicos administrativos. Né? As universidades têm esse problema no geral, mas a UTFPR consegue ser a pior do Brasil nisso. Uma das lutas nossas, nós somos a menor universidade, nós temos o menor número de técnicos administrativos por estrutura do Brasil inteiro. Então, nós temos uma luta aqui. E logo começamos, né? O que fazer, então, para trabalhar em uma editora? Chamamos a Eunice e a Giane, que é a coordenadora adjunta, e temos 2 servidores que trabalham na editora, então são 2 servidores para, né, milhões de livros. Tivemos na época alguém que falou para nós assim, por que vocês não fazem edital para buscar? A editora faz parte da extensão universitária, né? Então começamos com isso e hoje assim a Eunice reúne uma equipe tremenda, não só de bolsistas como também de voluntários. E começamos a procurar e entrevistar isso, voluntário, está aqui, né? Começamos a procurar e a conversar com professores também, que também se voluntariaram para ajudar. Então, é um trabalho que ele é mais legal ainda, porque é um trabalho colaborativo. Né? Nós não tínhamos outro caminho. Quando você não tem outro caminho, você olha e diz assim, eu preciso do outro. Eu preciso do outro. Daí você vê com clareza o quanto nós, enquanto seres humanos, só nos formamos com o outro. E acho que a editora é prova disso, e essa edição, essa parceria com essa grande instituição, como a ABI, é uma instituição que eu admiro pela vida inteira, assim, eu acho que é um presente. Ao ver o resultado do livro, assim, eu ficava, né, com a Eunice, porque jornalista é tempo, né, designer é espaço. Então, existe o tempo e o espaço, e jornalista é tempo. Eu dizia, Eunice, isso aqui está atrasado, Eunice, vamos, Eunice, tá. E a Eunice dizia, mas ainda não está bom. E eu sei assim, e eu sei que vocês ficaram madrugada fazendo. Ela falou que vocês ficaram até tarde, até que a coisa ficasse boa e ela pudesse entregar. Mas é muita alegria, é alegria participar disso, é alegria fazer parte disso, porque a gente vai embora, mas o livro fica. Então, quando eu falei agora de Lima Barreto, né? Lima Barreto, quando foi embora, ele não tinha noção, não tinha a mínima noção de que hoje nós estaríamos aqui falando dele.
Então, o que estamos fazendo é alguma coisa que vai ficar. Então, eu só vou dizer para os nossos leitores que, em breve, nós vamos disponibilizar o link, nós vamos fazer o lançamento, nós vamos avisar sobre o lançamento, vamos disponibilizar o link, então é só mergulhar aí no virtual, pegar o e-book Múltiplas Vozes, essa parceria da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e a BI, essas duas instituições poderosas e importantes juntas, e eu gostaria de ter uma longa vida. A parceria pessoal já está dada, né? E a parceria profissional que tem uma longa vida. E é isso, daqui a pouquinho, brevemente, teremos o link e vamos esquentando aí os neurônios, os tamborins, porque a gente vai ter já já esse nosso Múltiplas Vozes à disposição. É isso, muito obrigada, muito obrigada. Então, o que eu tenho que falar é leia. Eu acho que eu aprendi na minha vida, porque eu acho que tudo é aprendizado, né? A gente nasce todo mundo igual. Se a gente é diferente é porque teve aprendizado. E eu aprendi uma coisa bem bacana que eu falo que reúne a política, a religião, a sociedade, que é perdoar. É uma coisa que eu fui trabalhando na minha vida e eu aprendi a perdoar pessoas. Mas, gente, perdoar a ignorância é alguma coisa que eu não aprendi ainda. Então, assim, quando tiver alguma coisa boa, vá atrás, leia. É a única saída. É a única saída porque a ignorância tem matado pessoas, a ignorância tem matado, tem destruído, tem. Então, um livro como esse merece ser lido. O que eu vou falar para o leitor? Leia. Ali tem um universo. Ah, não gosto muito desse assunto, leia outro. Vai ter alguma coisa de que você gosta ali. Se você não gosta de nada, leia inteiro para achar alguma coisa de que você gosta, porque você tem que gostar de alguma coisa dali, senão a gente tem que conversar. Como, né, fala final, eu só posso dizer que sou grata por ter encontrado tanta gente legal no meu caminho.